Olá, galera, tudo bom? Então, aqui é a professora Iris, professora de Geografia, e nós vamos estar dando início à nossa jornada, tá bom? De processo de ensino e aprendizagem desse ano de 2021. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui na tela e a gente vai estar estudando o nosso primeiro conteúdo desse ano. Nós vamos estar falando sobre paisagem, certo? Formação, as paisagens e a formação do território brasileiro. Só um segundinho. Bem, então a gente vai estar estudando as paisagens e a importância dessas paisagens para a formação do nosso território, né? Afinal de contas, a formação de todo o espaço geográfico, ela é formada a partir de quê? Das paisagens, né? Elas são o componente principal que forma tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente percebe. A geografia é uma disciplina que trabalha com alguns conceitos, a gente chama de categorias de estudo da geografia, certo? Então, a gente vai estar vendo, né, o que a geografia estuda. A geografia estuda o espaço geográfico. Professora, o que é isso, espaço geográfico? Espaço geográfico, galera, é toda a superfície terrestre. Olha só, eu trouxe para vocês aqui nesse primeiro slide, vamos falar passo a passo, né? Nesse primeiro slide, a gente estuda o quê? O espaço geográfico, certo? E dentro desse espaço geográfico, nós temos algumas outras coisinhas que a gente também estuda, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o espaço geográfico e dentro desse espaço, de toda a superfície da Terra, existem outros elementos que a geografia usa como objeto de estudo, que é a paisagem, ok? Que a gente pode entender que paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos percebem, tudo aquilo que a gente enxerga, que a gente vê. Território, o que é um território? O Brasil, nós temos o território da nação brasileira. Então, território é uma parte da superfície terrestre delimitada, geralmente por fronteiras, na qual existe uma força de poder sobre ele, uma autoridade sobre ele. O território brasileiro, quem tem essa autoridade? O presidente da República, né? Para a gente entender melhor. E outro conceito que a geografia estuda, o lugar. O que é lugar? Aqui na imagem a gente tem uma casinha. E o lugar é isso. Lugar é uma parte do espaço que nós temos um sentimento, uma afetividade por ele. Pode ser a minha casa, pode ser a casa da avó, pode ser o parque, não é? Aquele lugar que te traz lembrança, que te traz uma afetividade. Esse lugar tanto pode trazer sentimentos bons como sentimentos ruins. Mas dentro da geografia a gente estuda o lugar. Por quê? Porque o ser humano está inserido nele, as paisagens estão inseridas nesse lugar e o território também está dentro disso aí, né? Esse lugar está dentro de alguma porção da superfície. Outro conceito que a gente estuda, região. A região, aqui tem um mapa do Brasil, e ele está dividindo o Brasil nas suas 5 grandes regiões, de acordo com o IBGE, né? Que é a região norte, região norte, região nordeste, região centro-oeste, a região sul, sudeste e a região sul, né? Que são as 5 grandes regiões de acordo com o IBGE. Então, a gente pega o território, esse aqui, ó, deixa eu pegar um negocinho aqui para marcar. A gente pega o território e divide ele em regiões. Dessa região, a gente tem as paisagens. E dentro das paisagens, nós temos os lugares, ok? E tudo isso está dentro do quê? Do espaço geográfico, tá bom? Então, a geografia estuda o espaço geográfico, toda a porção do globo terrestre, todo o globo, tá bom? E dentro dele a gente tem cada uma dessas categorias para a gente estudar esse espaço geográfico. E a categoria que nós vamos focar agora é paisagem, tá bom? Então a gente vai focar agora na paisagem, vamos estudar bastante sobre ela. Para isso a gente vai ver alguns conceitos de paisagem. Então vamos trocar aqui.
Bora, negócio. Aí. Vamos aprimorar um pouquinho a questão do conceito de espaço geográfico, só para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, ó, espaço geográfico. O espaço geográfico, galera, como eu falei, é toda a porção do globo terrestre, ok? Então, o espaço geográfico compreende um conceito central, é o centro, é a base de onde começa todo o estudo da geografia, do qual os demais conceitos derivam e no qual se relacionam. Então, o espaço geográfico está aqui no centro. Imagina que aqui nós temos a Terra, né? Nós temos o meio em que vivemos, que é toda a superfície da Terra. A gente vive nela, a gente modifica a natureza, transforma a natureza de acordo com as nossas necessidades, tá? Então, a paisagem é considerada a categoria de análise do espaço geográfico, é a categoria mais importante, tá bom? De estudo da geografia. O espaço geográfico, então, se relaciona com a paisagem, que é tudo aquilo que a gente percebe, com o lugar, onde nós temos as nossas vivências. O espaço geográfico também se relaciona com as regiões, com as suas diferenças, né? Cada região, galerinha, tem diferenças. As regiões brasileiras são divididas de acordo com critérios socioeconômicos, físicos, naturais. Então, nós temos diferenças físicas com clima, vegetação, cultura e economia, diferente em cada uma das 5 grandes regiões do nosso território. Território. Sempre que a gente falar de território, a gente está falando de força, de poder, de autoridade sobre aquilo ali, tá? Por exemplo, território do tráfico. O traficante tem poder sobre aquele território. Existe uma demarcação sobre um território em que aquele traficante tem poder. De vez em quando a gente vê nos jornais, né, aquela disputa por território. O traficante rival invadiu o território do outro e teve aquela confusão. Então, território, poder, ok? Então, dentro desse emaranhado, só para a gente entender um pouquinho do que a geografia estuda. A geografia estuda o espaço geográfico. Dentro do espaço geográfico, nós temos esses 4 conceitos principais, certo? O nosso conceito agora, então, é a paisagem. Então, a gente vai focar sobre ela. Paisagem. De acordo com alguns estudiosos, a paisagem, galera, é tudo aquilo que a gente vê, é tudo aquilo que é visível, certo? Do lugar. Tudo que podemos ver e que a visão pode alcançar. Então, você olha da janela do seu quarto, vou olhar aqui da janela aqui que está aqui do meu lado. Tudo aquilo que eu vejo ali fora é a minha paisagem, certo? A paisagem pode ser bonita, pode ser feia, né? Mas é uma paisagem, é algo que a minha visão alcança. E essa pode ser definida como domínio do visível. Existem algumas controvérsias ao longo do nosso estudo que a gente vai perceber que a paisagem não é apenas aquilo que a gente vê, mas também aquilo que a gente sente do espaço. Por exemplo, o cego. O cego, ele não vai ver, mas ele sente a paisagem. Como que ele sente a paisagem, professora? Simples. Ele vai sentir o cheiro, o barulho, não é? A partir da sua percepção, ele vai conseguir imaginar essa paisagem. Ele vai distinguir se ele está no lugar com ar puro, quieto, com barulhos de animais, de passarinho, por exemplo, ou se ele está num grande centro urbano, se está numa sala de aula, a partir do quê? Do que ele percebe. Ele consegue identificar a paisagem. Bora continuar? A paisagem. Ela é percebida pelos nossos sentidos físicos, como eu acabei de dizer para vocês, e é formada não apenas de imagem, mas também de cores, movimentos, odores e sons. Certinho? Só para a gente fechar aqui. Então, a paisagem é tudo aquilo que eu percebo, tá? Tudo aquilo que a minha visão alcança também é uma das definições, mas tudo aquilo que eu percebo, que eu sinto desse lugar. Paisagem. Tem um cara muito famoso dentro da geografia, sou fã dele, que ele é o Milton Santos, um geógrafo muito importante brasileiro, ele fez grande diferença na geografia brasileira. E ele definiu a paisagem já quase que dentro disso que a gente falou. Olha só, para ele, paisagem, diferente do conceito de paisagem como algo belo, apreciável para as artes, o conceito de paisagem para a geografia, né,
especificamente para a disciplina de geografia, está pautado no conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. Que é isso, professora? Eu não entendi nada. Espera aí que a gente entende. O homem não transforma a natureza? Não modifica a natureza? Então, quando eu olho a paisagem, eu percebo essa relação que o homem tem com a natureza, certo? Então, o que ele quer dizer para nós aqui? Que a paisagem, ela reflete a relação que o homem tem com essa natureza, ok? A paisagem era natural, o homem veio e transformou. Então, ela agora vai me contar as transformações que esse homem realizou, quando eu olho, quando eu percebo essa paisagem agora, nesse momento. Certinho? Então, essa é uma das definições, uma forma da gente entender as paisagens. Lá nas artes, né, como ele falou aqui pra gente, ó, a paisagem pode ser sempre imaginada como algo belo, bonito, apreciável de se observar, né? Mas não, a paisagem também pode trazer o feio, né? Como a miséria, como a fome, como tragédias, certo? Que são representadas pelas transformações que o homem vai realizando. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só apagar. Tipos de paisagem. Não existe apenas um tipo de paisagem. A gente vai classificar as paisagens em vários tipos para a gente poder fazer as nossas atividades. Porque lá nas atividades vai perguntar para você, é paisagem humanizada? É paisagem cultural? Que tipo de paisagem é essa? Né? Aqui eu trouxe uma paisagem linda, né? De uma cachoeira, uma verdadeira cascata ali, né? Coisa perfeita da natureza. Aí eu podia perguntar para vocês, o homem já interferiu nessa paisagem? Não, professora, não tem nenhum elemento, nenhuma casa, não tem nada que o homem não interferiu. Vamos debater isso agora. Guarda aí. Olha só, paisagem natural. Este conceito leva em conta os componentes físicos naturais da paisagem. Quando eu digo que uma paisagem é natural, quando ela não teve interferência do homem, interferência de transformar realmente essa paisagem. Nessa paisagem que nós temos aqui, a gente tem algumas lavouras. Olha, o homem trabalhou aqui um pouquinho nessa paisagem, desmatou aqui. Então, ela não pode ser considerada uma paisagem natural, certo? Essa porção mais ao fundo e aquela imagem que eu passei primeiro da cachoeira, elas são paisagens que nós não observamos interferências do homem. Então, elas podem ser consideradas paisagens naturais, tá certo? Então, quando a gente observa com a vegetação, o solo, o relevo, os aspectos do clima e a hidrografia, tá tudo ali tranquilo, não teve modificações, a gente considera então aquilo uma paisagem natural. Uma concepção derivada de uma corrente de pensamento da escola alemã, com uma visão descritiva do espaço em que os elementos físicos eram privilegiados. Então, é essa paisagem em que os elementos naturais são privilegiados ali, em que a gente não vê transformação. Certinho? Só um segundinho, galera. Vamos continuar? Isso. Paisagem no senso comum. O que é senso comum, professora? O senso comum é a forma com que eu consigo interpretar as coisas, que você fala sem nenhum conhecimento científico. Por exemplo, um ditado popular. Se você comer manga e tomar leite, você vai passar mal. Isso é o senso comum. Cientificamente, existe alguma coisa comprovada? Não. Tanto é que hoje em dia tem até vitamina de manga, não é? Então, dentro do senso comum, as pessoas acreditam que determinado conceito pode fazer mal e isso vai passando de pai para filho, isso vai passando sem uma comprovação científica. Então, como que o senso comum, como que popularmente a paisagem é conhecida pelas pessoas, né?
no popular aí, quando a gente fala de paisagem, né? Como que as pessoas veem a paisagem sem uma comprovação científica? Então, olha só. As pessoas associam erroneamente, de forma geral, a palavra paisagem a uma imagem esteticamente agradável. Para a maioria das pessoas, dentro do senso comum, a paisagem é algo belo, como a imagem que a gente está vendo aqui fora, aqui do lado. A paisagem sempre é algo agradável e bonito. Só que não, tá? A paisagem, a gente sabe que ela representa toda a porção visível do espaço. Então, ela nem sempre vai trazer para mim uma coisa bonita. Às vezes, ela vai trazer algo que é feio, tá bom? Paisagem cultural. Cultura, né? Representa o quê? Os costumes, as tradições de um povo. Então, a paisagem cultural, ela vem justamente trazer os elementos que representam aquela comunidade, certo? E a paisagem cultural também pode ser chamada, como está aqui, ó, de paisagem humanizada, ok? É uma paisagem modificada e que traz elementos que representam a cultura daqueles povos. Esse texto aqui foi tirado do texto que foi enviado para vocês. Vocês vão ler para complementar o conhecimento. Nem natural e nem cultural. Como assim? Não é uma paisagem totalmente natural e nem é cultural porque não teve transformações radicais do homem, como está aqui em destaque, ó. Nem nos rincões mais profundos da Amazônia é possível dizer que o ser humano não está de alguma forma participando na formação da paisagem. Porque mesmo naqueles lugares em que o homem não foi, não alcançou, de alguma forma aquela paisagem sofre com as ações do homem. Seja pelo aquecimento global, não é? Seja pelo derretimento das geleiras que está acontecendo, aumentando os níveis do mar. Aqui, por exemplo, a paisagem está linda, maravilhosa, mas eu vejo pessoas aqui, né? E a vinda dessas pessoas, o turismo, vai modificando, por mais que eles não tenham nada fixado, nenhuma moradia, nenhum quiosque, mas eles vão modificando essa paisagem. E todo o espaço, podemos assim dizer, do globo terrestre, de alguma forma ou de outra, o homem modificou a paisagem, seja direta ou indiretamente. Então, a gente diz que é uma paisagem nem natural, né, e nem cultural. Fica aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no começo, naquela primeira paisagem, né? Será que é uma paisagem natural? Então, nem toda paisagem podemos dizer literalmente que é natural. Mas isso é uma coisa mais complexa. Quando você vê uma paisagem bonitinha lá na prova, pode colocar que é natural, tá? Porque senão vai confundir na cabeça de vocês. Paisagem dinâmica. O que é dinâmico? Algo que está em movimento, certo? Então, o que é uma paisagem dinâmica? A paisagem, como está essa imagem aqui do lado, para vocês verem, ela está em movimento. As nuvens estão andando, o sol está se movimentando, não é? Você está em movimento, certo? Então, a paisagem é algo que não está estático. A paisagem dinâmica é algo que se movimenta, que está constantemente movimentando. Ou seja, é tudo aquilo que a nossa vista alcança em um determinado momento, certo? No entanto, essa paisagem não é só um retrato, ela não está estática, pintada ali que não modifica, ela modifica, certo? Com as ações do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos dias, essa paisagem vai se modificando. Então, ela não é uma paisagem estática, como a paisagem de um retrato, certo? Como os edifícios que muitas vezes estão ali parados, mesmo que a ação da chuva, do vento vai modificando eles, mas é mais ou menos um exemplo de ação estática, certinho? Paisagem estática, que é o que a gente falou, eu trouxe aqui a casa, né? Parada, tá quietinha. As nuvens atrás estão se movimentando, é uma paisagem dinâmica que está se movimentando, existe cheiro, existe sons nesse lugar. Porém, existe algo que está estático, está parado ali, certo? Então, olha só, considerar os elementos estáticos de uma paisagem é premissa para realizar trabalhos que visem realizar registros e produzir representações desse fragmento do espaço geográfico. Por exemplo, eu quero fazer o mapeamento de uma região. Então, eu vou usar como base os elementos que são estáticos, as casas, as ruas, que estão ali, parados ali. Eu vou usar todos esses elementos da paisagem para fazer esse mapeamento, né? Eu não posso usar a paisagem em movimento, né? Eu vou usar as paisagens, os elementos que são estáticos, fixos ali.
Beleza? Então, foi uma aula rápida para explicar para vocês. Tudo que eu falei está dentro do texto que foi enviado para vocês, junto com as atividades. Então, leiam bem esse texto, certo? Leia em voz alta, conversa com você mesmo, estude, depois vai responder as perguntas. Qualquer dúvida, se vocês não conseguirem responder as perguntas, pode entrar em contato comigo pelo Zap, tá bom? E eu vou estar auxiliando vocês com o que for possível, certinho?